Diante da conjuntura e especificidade do setor público, surgiu a necessidade de uma central que defendesse exclusivamente os servidores públicos. Entre seus pilares estão a boa prestação de serviços públicos e a valorização dos servidores. A Pública lidera diversas lutas e defende pautas que beneficiam servidores públicos e toda a sociedade. Acompanhe algumas atuações da Pública. Participamos ativamente de todas as mobilizações contra a reforma da Previdência. Durante a tentativa de aprovação da reforma administrativa, foram várias manifestações em aeroportos, na Câmara, no Senado, nos gabinetes, nas cidades onde os deputados foram eleitos e assim conseguimos segurar a PEC 32. Participamos ativamente na criação e restabelecimento de frentes em nível nacional e estadual. Em âmbito nacional, somos entidade parceira das frentes parlamentares mistas do serviço público e em defesa da Previdência Social. Participamos de diversas frentes nas casas legislativas estaduais e municipais, como as frentes paulista, mineira, potiguara e gaúcha, em defesa do serviço público, entre outras. Participamos ativamente dos grupos das centrais sindicais, movimentos sociais e populares e construímos coletivamente inúmeras mobilizações. Estamos presentes em todas as manifestações em prol dos servidores públicos. Participamos de todos os 1º de maio unificados das centrais, na maioria das capitais. Participamos da campanha Brasil pela Democracia e pela Vida, que realizou lives e manifestações em todo o país. Assinamos a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito sempre e estivemos no ato de leitura na Faculdade de Direito São Francisco. Organizamos reuniões com entidades para discutir assuntos pertinentes ao serviço público. Presença constante em audiências públicas com ampla participação de servidores, entidades e parlamentares. Participamos de campanhas de enfrentamento ao coronavírus em todos os estados e estabelecemos uma rotina de encontros virtuais semanais com entidades parceiras. Participamos de atos contra a privatização da Eletrobras, dos Correios, da Sabesp, do metrô, da CEMIG e da Copasa, entre outras. Assinamos inúmeras notas e sempre destacamos em nossos discursos a importância das estatais e das empresas públicas. Em 2018, iniciamos a campanha Voto Consciente, dialogando com candidatos oriundos do serviço público. Em 2020, em plena pandemia, retomamos o projeto com entrevistas virtuais aos candidatos com visão progressista em relação aos serviços públicos. Ao todo, 76 candidatos, representando 19 partidos, participaram da rodada de lives. Destes, 12 foram eleitos e 36 ficaram como suplentes. Como reconhecimento pelos anos de trabalho comprometido a favor do serviço público, somos constantemente chamados para reuniões e audiências públicas com parlamentares e especialistas. A ampla variedade de entidades filiadas à Pública engrandece qualquer debate e análise técnica em ambiente virtual ou presencial. Em conjunto com as centrais, criamos em 2021 a campanha contra a PEC 32, com plenárias nacionais e atos semanais. Organizamos e realizamos passeatas por Brasília e por todos os estados. Criamos a nossa própria campanha, a PEC 32 vai afundar o Brasil, com veiculação de mídia, outdoors e pressão aos parlamentares. Fizemos panfletagens em lugares de grande circulação para conscientizar a população, como rodoviárias, estações de metrô, terminais de ônibus, porta de prédios públicos, entre outros. O trabalho intenso e a aproximação da Pública com parlamentares garantiram a nomeação do presidente José Gozzi na equipe de transição do governo em que se discutia a administração pública, momento em que surgiu o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A Pública e seus representantes são recebidos por ministros e têm a oportunidade de apresentar pautas de cada segmento do serviço público, além das pautas gerais. Em outubro de 2023, o presidente da Pública, junto com as centrais sindicais, foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a entrega de proposta de regulação da contribuição assistencial, modalidade de financiamento para os sindicatos. Em janeiro de 2023, o vice-presidente da Pública, Hugo René de Souza, participou de encontro com Lula
Lula e presidentes das centrais com a entrega do documento da Conclate, momento de abertura de diálogo com o governo que não ocorria há muitos anos. Em agosto de 2023, José Gozzi e o vice-presidente Vandercy Polacchini participaram do evento em que Lula sancionou a Lei de Política de Valorização do Salário Mínimo e de correção da tabela do imposto de renda. Como fruto do trabalho constante e originado ainda na equipe de transição, a Pública conquistou espaço na Mesa Nacional de Negociação Permanente desde a elaboração do regimento até a negociação salarial, que concedeu 9% de recomposição para os servidores federais em 2023. A luta atual é pela regulamentação da Convenção 151 da OIT, que pretende abordar as mesas de negociação coletiva e mandato classista nas esferas federal, estadual e municipal. Na comemoração do aniversário de 8 anos, estiveram presentes líderes sindicais que demonstram bem a união da Pública com as demais centrais sindicais. Em parceria com a Escola Sindilex, do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, idealizamos o curso de formação sindical com módulos temáticos. Foram realizadas aulas virtuais com seminários, lives e palestras de especialistas. A Pública participou ativamente com o Diese na elaboração da pauta da classe trabalhadora, que foi lançada na Conferência da Classe Trabalhadora Conclate em abril de 2022. O documento tem sido a base para as pautas que estão sendo discutidas com o governo. Conquista recente, a Pública tem à disposição das entidades filiadas o escritório Munemassa Advogados, que oferece assessoria jurídica e atendimento em todas as demandas judiciais. Desde o início de sua fundação, a Pública realiza lives e encontros virtuais que foram intensificados durante a pandemia. As lives são realizadas com parlamentares, técnicos e acadêmicos que desempenham um papel fundamental na disseminação e avanço do conhecimento e do pensamento crítico. Percebendo a importância do diálogo entre as entidades filiadas, a diretoria da Pública iniciou a prática da realização de congressos com a definição das bandeiras de luta, definição de metas e diretrizes para a consecução das finalidades e atividades da Pública. A Pública tem o compromisso com a construção de um novo cenário brasileiro onde o servidor público é o protagonista. A Pública agrega entidades sindicais e associativas de servidores públicos nas esferas municipal, estadual e federal. A Pública defende os direitos e os interesses dos servidores públicos, a melhoria das condições de trabalho e a implementação de políticas públicas que garantam a prestação de serviço público de qualidade para a população. A Pública combate todas as formas de discriminação e de assédio moral e sexual no ambiente laboral e de toda a legislação que precarize a realização e entrega dos serviços públicos. A filiação à Pública garante participação em um grupo forte, coeso, que compartilha dos mesmos ideais e objetivos em uma rede de proteção dos serviços públicos e dos servidores brasileiros. Participe dessa luta, filie-se, faça parte da central dedicada exclusivamente ao serviço público. Localizada em uma área estratégica em Brasília, no mesmo prédio do DIAP e a menos de 5 minutos de carro do Congresso. As nossas salas são amplas, realizamos reuniões, encontros e cafés da manhã com parlamentares e autoridades. A Pública está sempre de portas abertas para receber entidades e figuras públicas. Acesse www.publica.org.br. Nos siga nas redes sociais e acompanhe a nossa luta. Pública Central do Servidor, em defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos.